Bom dia a todos que estão visitando meu canal Joselito Rocha. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer mais uma palavra para abençoar a tua vida. Então, você que está visitando aí pela primeira vez, se inscreva, dê like, compartilhe, escreva nos comentários, ajude a movimentar o algoritmo desse canal. A palavra que eu tenho hoje, deixa eu pegar aqui a Bíblia, se você tiver com a tua Bíblia aí, abra na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 3. Eu coloquei o nome da mensagem de sacerdócio de Melquisedeque, figura do sacerdócio de Cristo. Se a gente for lá para o Antigo Testamento, ver a história de Abraão, Abraão entrega os dízimos dos despojos de guerra, da vitória, né, sobre os seus inimigos. Ele apresenta a figura Melquisedeque e ele traz pão e vinho, a mesma coisa que o Senhor Jesus apresentou na última ceia. Para o nosso entendimento, da maioria dos teólogos, dos estudiosos da história da igreja por todos esses séculos, né, é de que quando fala aqui de Melquisedeque, está falando de Jesus. É uma teofonia, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por que eu trouxe essa palavra hoje? Nós vivemos numa época conturbada, onde algumas pessoas se acham melhores do que outras. Havia esse sacerdote que oficiava diante de Deus para sempre. Os patriarcas que eram os líderes, né? Estou falando de Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem José. Né? Mas Abraão sabia que o povo seria cativo por mais de 430 anos. E depois que esse povo ficou cativo no Egito, ele foi levantado um homem segundo a tribo de Levi, Moisés, para libertar esse povo. Então, segundo a ordem de Arão, irmão de Moisés também, da tribo de Levi, foram levantados sacerdotes, líderes e auxiliares, levitas e sumos sacerdotes para a representação da figura de Cristo, que seria o sacerdote definitivo, e o cordeiro também. Ele, ao mesmo tempo, ele é sacerdote, ele também foi o cordeiro que foi sacrificado. Então, nós, pastores, nós líderes, segundo Efésios 4:11, que fala que Jesus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não são cargos, são ministérios. Mas tem algumas igrejas que ordenam apóstolos. Tem uma igreja que se ordena apostólica, que é a igreja católica, a igreja católica apostólica romana, né? E que ordena seus papas, seus bispos, seus cardeais, e são cargos de hierarquia, e nós não temos essa hierarquia. O único que está acima de nós é Jesus, que é mediador entre Deus e os homens, e Deus. Mas o importante é que falarmos que devemos obediência aos nossos pastores aqui terrestres, mas biblicamente. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Não quero correr, entendeu? Tudinho. Vamos voltar aqui para o texto sagrado. O texto sagrado diz assim: sem pai e sem mãe. O próprio Deus, o Filho de Deus, né? Sem genealogia, quer dizer, sem pai e sem mãe na terra. Porque Jesus vai ter uma genealogia em Mateus e Lucas falando dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Chega Davi, chega Abraão, chega Adão, chega Sete, seu pai Adão. Sem princípio de dias e sem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este que até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, porque Levi é descendente de Jacó, Jacó é filho de Isaac, né? E Isaac é filho de Abraão.
Mas aquela cuja genealogia não é contada entre os homens, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. E Deus é que tem as promessas, para que se cumpram na vida de Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem ali, porém aquele que se testifica vive. Quando essa carta foi escrita à igreja de Jerusalém, ainda tinha um sacerdócio levítico, sacerdotes que tomavam dízimos de homens. Mas também tinham que dar dízimos também. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo. Aquele que recebe dízimo também paga dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de ter outro sacerdócio que se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Mudamos da lei de Moisés para a graça e a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o Evangelho de João. Por Moisés veio a lei, por Jesus veio a graça e a verdade. E nós temos na palavra isso. Apocalipse 1:6 diz que nós fomos levantados como reis e sacerdotes. E vamos nos apresentar diante de Deus como os 24 anciãos que se ajoelham e tiram suas coroas. 24 porque 12 representam os 12 patriarcas, né? As 12 tribos de Israel, e 12 que representam os apóstolos de Cristo. É a nova aliança. Então os 24, a lei e a graça se apresentam ali diante de Deus, porque aí já está no plano eterno. E acredito que nós também vamos fazer isso. E nós vamos receber a coroa da vida. E vamos tirar a nossa coroa e nos apresentarmos diante do trono da graça, como diz Hebreus 4:16. 1 Pedro 2:9 diz que nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, e nós somos a geração, a nação santa. Geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Então todos nós, homens, mulheres, novos, anciãos, crianças, somos todos sacerdotes. Agora, 1 Timóteo 3:1 fala do episcopado, que aí tem uma ordenança, né, que ali fala dos bispos, ali está falando de líderes, de presbíteros, de pastores. Né? E do diaconato, no verso 8. 1 Timóteo 3 fala do episcopado, e se decorre nos outros versículos, e a partir do 8 fala do diaconato. Porque houve uma necessidade de atender as mesas e os apóstolos, os líderes da época, não largarem a oração e o governo da igreja para atender as mesas. Então se levantaram homens cheios do Espírito Santo, que também pregavam, que também oravam, mas tinham esse trabalho de assistência social da igreja. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte: eu não estou aqui conclamando nenhuma rebeldia. Então o pastor Zelito agora falou que não existe hierarquia, então o pastor não está acima de mim, então eu não tenho que obedecer a ele. Não. Eu estou dizendo aqui simplesmente que líder nenhum, aí eu estou falando para todo tipo de denominação, não é dono de ninguém. Mas existe o critério dito aqui em Hebreus, no capítulo 13, que eu vou ler o 7 e o 17. Eu gosto de ser muito claro, e quando estou trazendo essa palavra, eu já trouxe essa palavra para a minha igreja, para que haja um entendimento. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos líderes, na minha versão aqui, dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, da fé do qual imitai. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então eu, como pastor, peço à igreja: sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo. Nós temos que imitar a nossa liderança. Eu sou pastor auxiliar, eu tenho o meu pastor presidente, na fé, no exemplo da fé.
Agora ele coloca aqui, atentando para a sua maneira de viver. Muitas das vezes, como vamos vir aqui para o 17, diz assim, obedecer aos vossos pastores e sujeitar-vos a ele, tem que ter submissão. Porque eles velam pelas vossas almas, como também vão de dar conta dela. Nós velamos, nós cuidamos, nós oramos e vamos dar conta dela. Mas façam com alegria e não gemendo. Por que essa observação? Se você está insatisfeito com a liderança, se você acha que aquela liderança não está dentro da palavra, é melhor que você saia e vá para outra igreja, pede direção a Deus. Você não está sendo rebelde se você sair. Não estou estimulando a ninguém sair da minha primeira igreja batista. Não estou estimulando a ninguém a fazer isso. Eu estou falando aqui para várias denominações. Podem até vir pastores virem contra mim. Eu falo, meu irmão, você pode vir contra mim, mas a palavra diz isso. O pastor não é dono de ninguém. Esse conceito de autoridade espiritual, isso era no Antigo Testamento, dado a Moisés, dado ao sumo sacerdote que representava o Cristo. Hoje o nosso sumo sacerdote, segundo Hebreus 3:1, é Jesus. Ele é nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Se você quer um apóstolo de verdade, é Jesus Cristo. Porque os apóstolos, todos eles estão na glória, aguardando a vinda do Senhor Jesus para ressuscitar. Estão lá em espírito. Alguns dizem que dormindo, alguns dizem que acordado, não sei, porque ainda não tive essa experiência de ir para o Senhor. Mas se você quer apóstolo dos dias de hoje, das igrejas contemporâneas, são cargos instituídos pelo homem, mas o verdadeiro apóstolo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ler lá em Hebreus 3, versículo 1, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora, líderes como nós, a nossa igreja tem o pastor presidente, o pastor Marcos, o pastor Alexandre, casais e famílias, eu e Samuel como pastores auxiliares. Nós não somos melhores, nós não somos donos de ovelha nenhum. Diz aqui, não gemendo com alegria, mas submisso voluntariamente. Existem obreiros e pastores que são assalariados, que se dedicam a um horário, vão cumprir um horário na igreja, as funções na igreja. Eu estou fazendo esse trabalho aqui no meu canal, como faço lá para a igreja. É um trabalho voluntário, ninguém me obrigou. É um chamado que eu atendi, o pastor disse para que eu o fizesse. Eu faço o culto online toda quarta-feira, um culto de oração. Como trago essa palavra aqui ao canal, isso é de maneira voluntária. Eu não quero fim lucrativo, eu não quero remuneração. Eu quero atender o chamado. Deus não tem me deixado faltar nada. Então, por isso que eu me apresento como trabalho voluntário. Agora, existem pastores que ganham o salário da igreja e não vejo problema nenhum, porque a Bíblia também diz que é digno o salário. Mas que seja um salário digno, não um enriquecimento à custa de ovelhas, né? Tem muitos líderes aí que estão ricos, estão enriquecendo, e eles vão dar conta de tudo isso. Entendeu? A minha função aqui não é falar para eles deveriam parar com isso. Eu durmo no meu travesseiro tranquilo toda noite, de que não explorei alma nenhuma, entendeu? Então todos que me procuram, tanto da nossa igreja como de outras, que eu conheci muita gente, eu estou nessa caminhada há 18 anos, né? Sou ordenado pastor há 12 e sou servo de Deus na fé evangélica há 18 anos. Então glorifico o nome do Senhor Jesus por essa oportunidade desse canal. Então, se você gostou dessa mensagem, se inscreva, se não for inscrito, dê likes, comente, compartilhe para que essa palavra continue se propagando até a vontade de Deus se cumpra e o Senhor Jesus volte para nos buscar. Deus abençoe a todos, graça e paz, e até uma próxima oportunidade.